palavra não é minha, não é desta igreja, desse ministério, a palavra é de Jesus. Exalte o Senhor, aleluia. Glória a Deus, porque é a Ele que viemos prestar um culto aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, é com muita satisfação que eu quero compartilhar algumas coisas com os amados nessa noite, porque dia após dia eu fico mais indignado, muitas das vezes comigo mesmo e com as coisas que estão acontecendo no mundo, e principalmente em nosso meio, irmãos. Já estamos cansados de ver e ouvir dia após dia notícias de irmãos, irmãs em que outrora estavam louvando, bendizendo o nome santo do Senhor, seguindo fielmente, piamente este Deus, Criador dos céus e da terra, e hoje estão apostatando-se da fé. Só que o pior não é abandonar a fé. Antes ser um crente talvez frio, ou um crente quente, mas menos morno, irmão. Quando você começa a colocar em dúvida a sua fé, em quem você tem crido, no nome de quem você tem proferido a sua fé, em nome de quem você tem servido, aí a coisa fica mais estreita. Aí diz Jesus lá em Apocalipse que quem é morno, esses tais eu vomito. Eu tenho nojo dessas pessoas que dizem que me servem, que me seguem, mas hoje, por conta da influência de falsos profetas, uma falsa liderança, uma falsa palavra, um falso evangelho, que parece até com o evangelho de Jesus, por causa disso, esses eu vomito. E aí vem a palavra de Deus também nos exortar lá nos livros, nas cartas que Jesus deixou para aquelas igrejas, lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, voltem ao primeiro amor, se arrependam, observem lá como que era no início, e voltem ao primeiro amor, façam como vocês faziam antes, e de que maneira eram, irmãos. Hoje nós temos o maior profeta, que é a palavra de Deus. Antigamente, os amados que serviam e seguiam os ensinamentos de Deus, eles não tinham isso que hoje nós temos na nossa mão. Por isso Deus usava os profetas para profetizar, para corrigir o povo, para fazer com que o povo olhassem somente para o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. E por muitas vezes o povo trocou a Deus por migalhas deste mundo. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, na cova. Jesus exortou todos aqueles que andavam junto com ele, e os falsos religiosos principalmente, porque, irmãos, eles estavam mais preocupados com o seu ventre, em adorar a si mesmo, em fazer aquilo que somente agradava a si próprio, do que agradar o próprio Deus. Para eles era mais fácil e cômodo fazer aquilo que para eles achavam que estava certo ou não. Esta metáfora que Jesus usou, essa metáfora do cego guiando outro cego, nos ensina que aqui Cristo estava querendo descrever, está querendo nos ensinar uma situação, por exemplo, em que uma pessoa que nada sabe está recebendo conselhos e ajuda de outras pessoas que não sabem quase nada. A Bíblia, irmãos, nós temos ela hoje, Deus deixou ela para nós, e muitos têm ela como uma coisa do passado agora. Ninguém quer mais consultar essa Bíblia que você está na sua mão aí. Ninguém quer mais ter tempo e trabalho para pegar ela e conferir as palavras que estão sendo ensinadas por falsos profetas, ou até mesmo pelos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ninguém quer mais perder tempo. Na visão dessas pessoas, elas acham que estão perdendo tempo. Hoje estamos vivendo como no passado, irmãos,
como no tempo dos reinados, quando o reino se dividiu. Enquanto Davi governava, fazendo a vontade do Pai, o povo estava ali unido, junto, servindo ao único Deus. Mas a partir do momento que o povo, através das futuras gerações, dos filhos e dos outros filhos dos filhos, foram pecando contra Deus, trocando Deus por outros deuses, a coisa começou a estreitar mais e mais. O povo começou a idolatrar, a adorar falsos deuses. Aí o povo se dividiu. Irmãos, quanto mais pecamos, mais vamos dividindo este corpo do Senhor. Nós hoje fomos chamados para uma grande obra por meio de Cristo. Jesus não pagou um preço de sangue em vão, não. Foi para nós continuamente buscarmos a Ele e fazermos a sua vontade. Hoje, politicamente, estamos vivendo um tempo que pessoas que praticamente com 24 anos de idade ainda é considerada um jovem aprendiz. Os mais antigos aqui sabem com quanto tempo vocês começaram a trabalhar, irmãos. Ter ficha, como dizem, né? Ficha assinada lá. Eu comecei minha carteira, minha CLT, como dizem, né? A CLT, carteira de trabalho. Eu fui fichado com 14 anos de idade, irmãos. Isso não era nada de ruim naquela ocasião, naquela época. Trabalhar fazia bem. Faziam com que os jovens, olha só, 14 anos de idade, começassem a ter responsabilidade cedo, irmãos. E hoje, se formos observar, os governos no mundo afora, irmãos, estão pregando, como posso dizer, pregando ou ensinando, pregando uma política, vamos assim dizer, social, cultural, sociocultural, de que os jovens, eles só vão passar a ter essa responsabilidade a partir dos 25 anos para cima. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. E infelizmente no nosso meio, nós podemos observar, muitas das vezes, irmãos, as crianças, os jovens na igreja não querem ter responsabilidades. E são chamados desde cedo para responsabilidades. E os mais velhos, porque outrora já entregaram suas vidas a Jesus, acham que pode se acomodar e não fazer mais nada. Os jovens não querem mais saber, ou não querem saber, muitos deles não querem saber de responsabilidades. E nós que já estamos velhos, muitas vezes sentamos e nos acomodamos, achando que, como lá no princípio, quando nós nos convertemos, nós não temos mais responsabilidade nenhuma em relação à nossa conduta como cristão. Eu estou falando isso porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito da vida de um rei que começou a reinar cedo, irmãos. 25 anos de idade. Tem alguém aqui com 25 anos de idade? Levanta a sua mão. Eu quero que você, e tem muita gente que já passou, mas não tem problema não. Poucos levantaram as mãos. Quem tem menos de 25 anos aí? Eu tenho, irmãos, mas é de evangelho. Eu tenho menos de 25 anos, mas é no evangelho, tá vendo? Muita gente levantou a mão agora. Quem tem 20 anos de idade aí? Tem alguém perto dos 20? Mas está chegando lá? Amém. Irmãos, vocês sabiam que homens foram chamados para reinar? Muitos deles com menos de 20 anos, outros com 20, outros 25, e reinaram longas décadas em nome do Deus Todo-Poderoso. O reino se dividiu, irmãos. Israel se dividiu, 10 tribos para um lado, 12 para outro. Se dividiu porque preferiram adorar outros deuses, adorar o seu próprio ventre, fazer ou governar segundo aquilo que eles achavam melhor. O pragmatismo, o sincretismo agora, ele começa a se tornar assim no meio deste povo escolhido por Deus, né? Um grande pecado. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje tem muita gente na igreja. O pragmatismo, para quem não sabe, é um tipo de pensamento. São pessoas que têm um tipo de pensamento seguinte: tudo para eles tem que ser na prática. Eu faço o que for prático. Tudo que é teórico para eles não serve. Então tem que ser prático, mas assim, a princípio parece uma coisa legal, porque as pessoas, então, a gente vai ver que elas só
vão fazer algo colocando em prática. Mas a prática que elas querem colocar é uma prática que satisfaz elas somente. Então hoje, irmãos, nós temos teologia da prosperidade, teologia da missão integral, teologia da libertação, teologia inclusiva. E aí a gente está vendo um monte de igrejas se dividindo como no tempo dos reinados antigos ainda. Pastores, uma liderança que outrora pregava a palavra da verdade, o evangelho de Jesus, agora estão criando suas próprias teologias. Vocês não sabem, mas tem pastores, mestres em teologia também, que estão querendo mudar a Bíblia, mudar as suas versões, as suas traduções, tudo para encobrir os seus pecados, para dar motivo para que eles pequem. Hoje, irmãos, tem instituições religiosas, denominações para todo tipo de gente e gosto. E pessoas que vão contra a palavra de Deus, irmãos, elas estão procurando esses lugares, porque as poucas igrejas que ainda pregam o verdadeiro evangelho, irmãos, essas pessoas estão saindo fora, porque elas não querem ter compromisso com a verdade. E foi assim na época do rei Ezequias, um jovem, irmãos. E uma coisa eu já vou falar logo aqui. Hoje a gente vive a era da tecnologia, irmãos, vai piorar, viu? Vai piorar. Porque hoje, se você não está conseguindo ter controle, às vezes sobre a sua própria vida, em relação ao acesso à tecnologia, e sobre seus filhos, a intenção do sistema mundial, esse sistema religioso global, político global, ou seja, o plano do anticristo, irmão, vai ser pior ainda. E uma das armadilhas e ferramentas que ele vai usar é a tecnologia, para enganar as pessoas, para influenciá-las contra o próprio Deus. É sobre influência. Muitos dizem hoje, na atualidade, que as nossas crianças, os nossos filhos, são influenciados pelos pais, ou pelo meio, o ambiente que eles vivem. Muitos, irmãos, isso na psicologia, em qualquer área da sociologia, eles vão dizer, sabe o que eles vão falar aqui? Por exemplo, aqui, ó, esse bairro União de Vila Nova, é do jeito que vocês conhecem por causa do meio, das pessoas que habitam nela, mas sempre observando o lado negativo. Nunca ali no meio eles vão observar ou falar que não, tem alguém lá no meio que está lutando contra essas coisas que é ruim aqui no meio dessa comunidade, as coisas que não são certas, que são contra a vontade de Deus. Ninguém fala, por exemplo, da igreja que está no meio disso tudo, pregando uma palavra de restauração, uma palavra de libertação. Ninguém, irmãos, vai falar, mas vão falar para justificar o erro do outro que está chegando, fazer com que ele pense que ele vai ser como aquela pessoa. Eu cresci dessa forma, hoje eu estou fazendo tudo errado, estou roubando, estou matando, estou me prostituindo, estou traficando, porque é o meio que eu vivo, o bairro que eu estou morando é dessa forma. Isso é uma mentira do diabo. Pois a pessoa, se ela quiser decidir servir a Deus, fazer o que é certo, ela tem todo esse poder. Ezequias tinha um pai, irmãos, que foi totalmente contra a vontade de Deus. Ele tinha tudo para ser mal influenciado por sua família. O seu pai, o rei Acaz, essa história pode pegar aí no segundo livro dos reis, do capítulo 18 para frente, segundo livro de crônicas, da mesma coisa, lá capítulo 28, 29, 27, vai ter a história do rei Acaz e do rei Ezequias. Um filho que não se deixou influenciar pelo seu pai. E o pior de tudo, irmãos, o rei Acaz, ele tinha tudo para fazer a vontade de Deus, e ele não quis fazer. Imagina, o seu pai, o pai de Ezequias, chamado Acaz, tinha 20 anos de idade quando começou a ter essa responsabilidade de conduzir uma nação, governar um povo diante de Deus e fazer a sua vontade. Mas ele preferiu fazer a sua própria vontade, governar da melhor maneira que ele achava, e não da maneira que Deus pediu. E por esse motivo pagou-se um alto preço.
o povo pagou um alto preço. Houveram-se guerras, pessoas eram tiradas da sua própria casa, da sua própria cidade, eram levadas cativas, irmãos. E aí, pior de tudo isso, os irmãos brigando entre irmãos, nação contra nação. O próprio povo do reino de Israel, como falei lá no início, o reino dividido, começou agora a guerrear contra os seus próprios irmãos que estavam do lado de Judá agora. O reino de Israel havia sido dividido. E agora, o que acontece? Esse povo vai guerrear contra, vai pagar o preço, irmãos. Porque Deus não vai abençoar e nem proteger uma pessoa que não lhe obedece. Por isso, irmãos, o primeiro passo que nós devemos fazer e ter, e observar a palavra de Deus, olhar para Jesus, observar, irmãos, tudo que estamos aprendendo, tudo que estamos aprendendo, observar a liderança, observar o contexto que estamos vivendo, todas as profecias bíblicas que estão acontecendo, comparar com aquilo que Jesus já profetizou sobre a sua vinda. Aleluia! Nós não estamos mais querendo perder tempo em examinar as Escrituras, por isso estamos como cegos, sendo guiados por pessoas cegas e caindo em buracos, em abismos que muitas das vezes não tem volta. Jesus está voltando. No tempo do rei Acás, ele desobedeceu os principais mandamentos. Quais eram esses mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, você vai me honrar, vai honrar o meu nome, vai lembrar do dia do descanso. Irmãos, a partir do momento em que nós começamos a desobedecer os mandamentos de Deus, e eu nem digo os 10 mandamentos, porque Jesus outra hora disse, perguntaram para ele qual era o maior mandamento de todos, ou mais importante, porque, como Jesus disse, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumpri-la. Então, enquanto Jesus estava vivo, a lei ela era obedecida também por ele. Os mandamentos que Deus havia dado a Moisés continuavam valendo. Mas Jesus, ele disse, sabendo que todos os mandamentos, resumindo, levam a Deus, levam uma vida de santidade a Deus, ele disse, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e força, aleluia, e ame o seu próximo como a si mesmo. A exemplo do reinado lá de Acás, o rei Acás, não dá, irmãos, para a gente falar tudo aqui, é preciso um estudo, mas a exemplo, por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração lá no Antigo Testamento? Porque eu aprendi que olhando para o passado, eu consigo olhar para o meu futuro, porque olhando para o passado, para a história dos povos de Israel, para a história de Jesus, para a história dos apóstolos aqui, da igreja do Senhor, eu olho para essas pessoas e aprendo com os erros delas, para não cometer o erro no futuro. Por isso que Deus deixou a Bíblia para mim e para você, para a gente olhar lá para trás, não viver do passado, daquilo, irmãos, que você sabe que outra hora não era vontade de Deus, não, mas viver do passado bíblico, das coisas que Deus deixou, dos seus princípios, olhar lá para os nossos antepassados e não errar como muitos deles erraram. Acás fez tudo o que não devia e seu filho cresceu naquele ambiente. Meu pai construiu altares para adorar outros deuses, e pior, queimavam-se crianças, irmãos, matavam-se crianças, ofereciam-se crianças a outros deuses. Ezequias cresceu nesse ambiente, mas Ezequias não pagou tão somente um alto preço, mas ele foi um grande homem de Deus. Por mais que lá na frente o orgulho havia tomado o seu coração, e o povo lá na frente também veio pagar um preço por isso, mas tudo que ele fez, a Bíblia vai dizer, foi reto aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. O texto também lá em Reis vai falar que não houve nenhum rei antes dele nem depois, com as atitudes dele. Um jovem de 20 anos, ele
derrubou com todos os altares toda a maldade que o pai dele havia feito contra o próprio Deus. Ele não teve medo, irmãos. Ele não teve medo de trazer uma grande reforma. O pai dele havia fechado, para você ter uma ideia, a porta ou as portas do templo que Salomão havia construído para adorar a Deus. E construiu, imagina assim, em vários lugares, várias sinagogas, vamos dizer, de Satanás. Lugares para, nas cidades, nos bairros, para que o povo adorasse seus deuses ali. E Ezequias, sem medo, era meu pai, não quero nem saber. Vou destruir, mandou destruir tudo. Todo o pecado que havia sido introduzido naquele povo, no meio daquele povo. Ele chamou o povo para uma grande reforma. E muitas vezes nós atualmente, irmãos, estamos sendo influenciados, estamos vivendo do passado, estamos vivendo muita coisa errada ainda dentro de nós, e precisamos de uma grande limpeza. E o Senhor nessa noite está convidando eu e você para fazer uma grande reforma dentro de nós. Não amar, porque Jesus, ele podia amar o pai dele mais do que tudo, mas ele conhecia os mandamentos. Ele sabia que não tomar o nome do Senhor em vão era a coisa mais importante. Honrar o pai e mãe, ele também sabia disso. Ezequias conhecia os mandamentos, e ele sabia que honrar pai e mãe faz com que a vida dele seja longa e próspera diante de Deus, abençoada, porque Deus tem essa promessa lá: todo filho que honra os seus pais e suas mães tem os seus dias prolongados na terra. É dessa forma. Ele conhecia isso. Ele não podia honrar o seu pai. Mesmo assim, ele não o fez nesse sentido, porque como diz nos textos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse, Pedro disse, na verdade lá em Atos, mais importa obedecer a Deus do que os homens, até mesmo o seu pai. Ele não fez como seu pai. Então, irmãos, de repente, eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite, eu não sei de que forma, o que você tem feito durante a sua trajetória, a sua jornada como cristão, se você anda obedecendo a Deus ou não. Acaso desobedeceu ao Senhor e pagou um alto preço. Mas Ezequias, como disse, por isso que cai por terra toda a teoria de que o meio ambiente, ele influencia, mas se você não quiser, irmãos, se deixar influenciar pelas coisas ruins, você tem essa opção. Ezequias se deu essa opção. Ele não deu ouvidos aos ensinamentos do seu pai. Então ele levantou somente um altar. Ele abriu as portas do templo e adorou e convocou o povo a adorar somente ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas sabe o que funcionou ali? Não adiantava ele ir para a guerra, lutar, convocar pessoas e ir para lá. A ferramenta mais importante que Ezequias utilizou foi a oração. Ele confiou em Deus. Isso porque os reinados da mesma época, eles zombavam e riam dos feitos de Ezequias. A gente está sofrendo, irmãos, perseguição. Muitos não estão percebendo, sabe por quê? Porque estão vivendo para si mesmos. Tem gente no meio da igreja que é lamentável, irmãos. A gente vai conversar, as coisas estão acontecendo, já o anticristo se levanta, ela nem percebeu nada, ela está assim, é mesmo? E está desse jeito, está lamentável. Tem pessoas que nós vamos conversar, vamos compartilhar da palavra de Deus, elas estão por fora de tudo e de todos, da Bíblia, não tem esse conhecimento. Precisamos ficar atentos. Jesus, ele está voltando. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Jesus não pagou um preço para agora estar sentado lá à destra de Deus lá e pronto, e acabou. A Bíblia vai dizer que ele está voltando, os sinais estão aí. Vejam, observem, irmãos, pessoas, grandes líderes na atualidade, homens e mulheres que outrora estavam nos altares das igrejas, louvando a Deus,
Prestem atenção no que está acontecendo. Para vocês que não sabem, nos Emirados Árabes lá, já estão levantando os templos judaicos, católicos, islâmicos. Para vocês que não sabem, as Nações Unidas também têm os líderes mundiais religiosos. Meses atrás fizeram uma grande reunião para que no mundo se pregue uma só religião. E aí nós vamos fazer o quê? Ficar de braços cruzados enquanto tudo isso acontece, irmãos? Jesus vai voltar, e nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai subir com Ele naquele momento. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ele está preparando homens e mulheres. Ele não quer que a gente vai lutar, não. Vai pegar, aqui nem tem muita gente aí que também perdeu a noção. Esqueceu que tem um Deus que peleja pela igreja. Quer lutar com sua própria mão. E aí a gente está vendo a situação política no Brasil. Quantas igrejas, quantos irmãos estão sendo presos agora, mas por defender uma bandeira, para defender tão somente um lado político. E muitas das vezes não deram a sua cara, a tapa, as suas vidas para pregar um evangelho verdadeiramente, para combater a heresia dentro das igrejas, para pregar o evangelho. Ninguém foi para a rua como estão indo neste momento, mas em busca, em luta de um ideal tão somente político. Ezequias não podia ter ido para a rua brigar também, lutar contra os reis. Ele não quis. Ele manda os seus súditos, vamos assim dizer, vai lá e ouça o recado que o rei da Síria tem para me dizer. O rei falou: vou tomar a terra de vocês. Vocês estão fechando tudo. Deus nenhum tem poder contra mim, disse o rei Senaqueribe. Hoje nós estamos sendo afrontados, igreja, e o papel nosso é orar, é interceder. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, contra os principados e potestades. Nós podemos hoje, de repente, estar passando um momento difícil, estar sendo governado, passando por um momento difícil, mas não é só aqui não, é no mundo todo. E o nosso papel é dobrar o nosso joelho, orar a Deus, que lá dos céus, Deus vai fazer aquilo que lhe apraz, vai fazer a sua vontade. Só que nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Irmãos, não tem como lutar contra a vontade de Deus. Virá o tempo do anticristo, haverá uma grande tribulação, não tem como ninguém, igreja, barrar o que Deus já decidiu fazer. Resta-nos fazer a sua vontade, dobrar os nossos joelhos somente a Ele, deixar de adorar o homem, cultos centralizados no homem, louvores centralizados no homem. Devemos adorar e exaltar somente ao Deus Criador dos céus e da terra. Não existe outro nome no céu ou debaixo do céu nessa terra. Nenhum outro nome há salvação, senão pelo nome de Jesus Cristo. Homem nenhum merece exaltação nenhuma. É tempo de reforma e não de destruição. É tempo da igreja vigiar e voltar-se para Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Glória, glória a Deus. As pessoas não têm mais nem bom senso. Bom senso é sensatez. Isso nós estamos vendo mais no nosso meio. Bom senso é prudência. O rei Ezequias teve tudo isso. Só que quando a gente olha, o que tem a ver, irmãos, a vida do rei Ezequias? As palavras, o contexto. Sim, todas as palavras que estão escritas lá foram direcionadas para o povo, para aquele povo. Mas espiritualmente hoje nós temos como aplicar isso na nossa vida. É só observar a conduta do pai e do filho. Neste caso, Acás, por exemplo, e Ezequias. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Eu quero ler para encerrar aqui somente alguns versículos que se encontram no segundo livro de Crônicas.
Glória a Deus. A partir do verso 1, Crônicas 29, segundo Crônicas 29, verso 1, diz assim, ó: Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá, e ele governou 29 anos em Jerusalém. Versículo de número 2: seguindo o exemplo do seu antepassado. Quem? Seu pai? Rei Acás? Não, rei Davi. Ezequias fez aquilo que agrada a Deus Senhor. E no primeiro mês do reinado dele, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertar tudo aquilo que havia sido destruído pelos seus pais, pelo seu pai. Depois mandou chamar, irmãos, os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: levitas, escutem o que vou dizer, se purifiquem e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e assim sucessivamente. Apenas essa introdução aqui deste capítulo, para você ter uma ideia, irmãos, ele não perdeu tempo. Então imagina o coração dele, que angústia, está inserido em um contexto em que o pai idólatra fazia tudo que era contra a vontade de Deus. Hoje nós estamos inseridos no século 21, mais ou quase 3.000 anos depois dessa data aqui. Isso ocorreu 700 anos antes de Cristo, irmãos. Olha aí, ó. Olha o contexto que nós estamos vivendo, político, social, cultural. Vocês estão vendo a igreja aí para todo tipo de... eu não preciso nem falar aqui. Vocês estão entendendo? Então nós estamos inseridos num contexto também, se não dizer pior do que do rei Ezequias. E muita gente está perdendo seu tempo com coisas fúteis dessa vida. Estão acomodadas, sentaram no banco de suas casas e deixaram de fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e venhamos purificar o nosso templo agora. Tem muita aplicação, irmãos. O templo agora, eu e você, casa do Senhor, habitação de Deus. Jesus está voltando, está procurando casa habitável. Será que tem ramo aqui? Cadê os ramos que estão ligados na videira verdadeira? Cadê os verdadeiros filhos de Deus que não pecam? E se pecar, tem um pai, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, que tem todo, né, ele tem poder para perdoar os nossos pecados, desde que a gente se arrependa. Tiveram a chance de se arrepender e não se arrependeram. Mas Ezequias, como um grande reformador, pode ser você também, eu, você, nós todos. Nós temos que ser sal e luz nessa terra, irmãos, fazer a grande diferença. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer o Senhor. Vamos a cada dia, aquele que Jesus está voltando, e a palavra de Deus profética é o seguinte: para quem está se santificando, santifique-se mais ainda. Eu virei como um ladrão, eu virei como um ladrão, quando faz para assaltar alguém, roubar alguém. Ninguém sabe quando o ladrão vem te roubar, é de repente. Então Jesus, ele está voltando, e nós precisamos purificar o nosso templo, que é a habitação do Espírito Santo. Vamos nos santificar mais. Se você entrou por essas portas e está difícil, está achando que está tudo difícil, irmãos, ore ao Senhor, ore a Deus, entregue nos pés do Senhor, lance nos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Aqui a guerra era espiritual, irmãos. Você vê que Ezequias não fez nenhum pedido para satisfazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Busque primeiramente o reino de Deus, aí as demais coisas são acrescentadas. Ezequias se tornou um homem próspero, cheio de riqueza, e esse foi um dos pecados de Ezequias, não a riqueza, mas se tornar orgulhoso. E aí, por causa do seu orgulho, esta é uma outra história, mas por causa do seu orgulho, o povo também pagou o preço lá na frente. Há muitas histórias que nós devemos ter como exemplo para a nossa vida. Eu quero te agradecer, Pai amado, nessa noite, Senhor. A você que ouviu essa mensagem, também nós pedimos a você que se inscreva no canal, compartilhe, curta, porque Jesus tem uma palavra para você, vai ser importante para a tua vida, para a vida daquele que você vai compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra no seu coração, para não pecar contra Deus. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor falou ao nosso coração.
Que o Senhor não nos permita, Senhor, não nos deixe, Pai, sermos conduzidos de uma forma errada, Senhor. Há tanta coisa que hoje diz que leva a Deus. Oh, Senhor, há tantos falsos profetas no nosso mundo, no nosso meio. Vivemos um momento político, sociocultural tão difícil, a igreja sendo perseguida, de certa forma, Senhor, tentando calar a sua igreja, fazendo com que ela não venha expressar a verdade. Os meios de comunicação, a internet, a TV, o rádio, também meios estes, Senhor, o Senhor nos permitiu ter, Pai, para falar a verdade, estão sendo, Pai, calados, estão sendo derrubados por conta de uma perseguição, de um palco que está sendo preparado para a vinda do anticristo. Que esta igreja, este povo que está aqui, que é teu, estas ovelhas que são suas, possam estar atentas ao que o teu Espírito Santo diz para nós. Nós devemos estar atentos à sua voz. Essas ovelhas conhecem a voz do sumo pastor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é direção, que é bússola, que é guia para nós. Que nós venhamos ser homens e mulheres de Deus, que procurem todos os dias fazer uma limpeza na nossa vida espiritual, nessa sociedade, neste mundo para o qual estamos inseridos. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Que as palmas ouvem ao Senhor. Glória, glória a Deus.